Oi pessoal, eu sou o Luke e pela tristeza de muitos e pela felicidade de poucos, eu voltei. Eu tinha sumido por algum tempo. Você não tá feliz por me ver? Não? Pois aí é problema seu. Eu vou continuar esse vídeo mesmo assim. Hoje eu vou falar de problemas que eu tive na escola. Bom pessoal, eu ficava desenhando durante as aulas e isso não me fazia prestar muita atenção, sabe? E eu tava aprendendo a desenhar mulheres em anime, porque eu ainda não sabia desenhar. E por conta disso, todo mundo me achava um otário, um otaku, um salafrário, um virgem, um retardado. Todo mundo me achava um gado, um chifrudo. Só que o professor foi falar pra diretoria que eu não tava prestando muita atenção, porque eu tava ficando no desenho o tempo todo. Qual é? Eu nem ficava desenhando por todo o tempo assim. Talvez por 1 hora, ou 2, ou 3, ou o tempo todo, ou até a escola acabar. Mas isso não é motivo a falar pro diretor. Mas bom, na escola pública, quando você é chamado na diretoria, normal, né? Frequente. Mas na escola privada, meu amigo, se tu for chamado na diretoria, tu tá lascado. E lascado como um bife. Tu tá muito bem passado. Então eu fui lá, o professor pediu pra me levar a mochila. Então eu fui com a minha mochilinha bonitinha de Pikachu. Minha mochila era de Pikachu, sendo que eu nem sei o que é Pokémon. Sendo que eu nunca joguei. Mas bom, chegando na sala, eu tinha guardado meu desenho naqueles bolsinhos do lado da mochila, sabe? E o diretor percebeu isso. E eu tava desenhando, como eu disse pra vocês, eu tava aprendendo a desenhar mulheres em anime. Você sabe que mulheres em anime não é igual homem que tá tudo bem. Mulheres em amigo tem um problema no meio. Tem problema. Meio que tem umas 2 coisas redondas no meio, né? Mas, gente, eu tô me sentindo muito errado falando isso. Mulheres em anime tem coisas redondas, né? E eu tinha feito desenho com essas coisas redondas. Tipo, sério. Mano, é sério. Eu não queria fazer isso, tá ok? Eu não queria ter que desenhar isso, mas eu tenho que aprender, véi. Se eu não desenhar, como que eu vou aprender sem desenhar? Como que eu vou? Como? Me explica, amigo. Você já viu um tutorial de desenhar e aprendeu a desenhar? Não! Você tem que praticar. E ele viu aquele desenho e pediu pra eu entregar aquele desenho. E eu não queria mostrar aquilo, porque, tipo, era muito inapropriado pra uma criança de 10 anos desenhar. Então, eu meio que paralisei. E fiquei, tipo, eu acho que uns 15 minutos paralisado. Então, eu deixei de ficar paralisado. Só que eu continuei fingindo que eu tava paralisado. E eu tava olhando pro relógio porque faltava exatamente 15 minutos pra terminar a escola. Então eu tinha que ficar... Meu objetivo era ficar paralisado o máximo de tempo possível. Era ficar paralisado até o sinal tocar. Só que o diretor percebeu que eu tava fingindo que tava paralisado. E ele pegou meu desenho e viu e chamou a minha mãe. Eu apanhei. Vamos pra segunda história. Bom, como vocês viram na primeira história, eu desenho muito. Tipo, eu desenho o tempo todo. E teve uma vez que eu vi uma garota na escola que era muito linda mesmo. Tipo, eu não gostava dela desse jeito, até porque eu já gostava de outra pessoa. Mas você entende. Então, eu tava naquela fase de desenhar pessoas que você encontra na rua. Pessoas que você acha muito maneiro. Pessoas que você gosta do estilo dele. Eu tava fazendo um mangazinho cheio de besteira que, sabe, aqueles mangazinhos que criança faz só pra brincar com os personagens. Então, eu achei o estilo dela muito legal. Então, eu decidi desenhar no meu mangá. Por que não? Todo mundo gostaria de ser homenageado no mangá de uma criança, tá? Quem não gostaria? Se você não gostaria, tu é um idiota. Mas bom, todo dia eu tentava copiar o estilo dela, mas eu nunca conseguia desenhar igualzinho como ela tava. Que era mais bonito do que os desenhos. E eu não conseguia parar de tentar. É determinação, queridos. Determinação. O nome disso é determinação. Só que teve um dia que eu só acho que ela percebeu que eu tava olhando fixamente pra ela. Tipo... acho que ela ficou assustada, tipo...
Você não ficaria assustado com um cara? Se eu fosse uma garota, eu também ficaria assustado com um cara olhando fixamente pra você. Só que no dia seguinte, quando eu fui olhar ela tava cercada de amigos, tipo, numa rodinha, e ela tava no meio, cercada dos garotos valentões. Então era uma valentona que eu tava copiando, que eu tava desenhando. Então, eles me meteram a porrada. Eu fui falar pro diretor. Eu sou muito gênio, vocês estão vendo? Fofoca, meus amigos, fofoca. Se alguém te machucou, dá o troco. Então, pra ser história, eu não fui tão ela não foi tão assim, como eu falo isso? Ela não foi tão, mano, ela não foi tão dolorida. Tipo, ninguém me bateu nessa história. Foi simplesmente um erro. Foi só constrangedor, tipo, eu tava passando na porta pra entrar na minha sala. Então, tinha uma garota que tava saindo. Por algum motivo, ela tava saindo. E a professora tinha dito que a gente tinha que entrar e ficar dentro da sala antes da aula começar. A gente não podia sair pro banheiro sem ela dar permissão. Então, ela estava saindo e eu tava entrando. E meio que a gente pacou na porta. E eu virei pro lado, ela também virou pro lado. Eu virei pro lado, ela também virou. Eu andei, mano, não sabe quantas vezes, acho que foi 5. 5 vezes a gente trocou de lado. Acho que eu fiz pam mais que 5. Tipo, eu fiz pam mais que 5. Eu não sei, mas gente, eu já não sei o que eu tô falando. O que eu sei é que aquilo foi muito constrangedor, porque tipo, a gente tava na frente de toda a sala. Tipo, a gente tava na porta da sala. Tipo, muita gente viu aquilo. Eu acho que... Mas ninguém riu. Por incrível que pareça. Ninguém riu. Então, gente, essa foi a última história. Nada demais, né? Eu nem gostava dela. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E... tchau. Dá like, se inscreve. Ativa o sininho. Ou se você quiser, não ativa o sininho nem dá like. Só se inscreva. Ou se você quiser, dá like, ativa o sininho, se inscreve e comenta. Ou se você quiser, só dá like. Ou se você quiser, só ativa... Não tem como ativar o sininho sem dar like. Ok, mas se você quiser, você pode só se inscrever e dar like. E ativar o sininho e comentar. Só isso. Ou você pode simplesmente dar like e nunca mais abrir um vídeo meu. Ok, por favor, se inscreve. Eu falei pra se inscrever!